Nós vamos dar início a mais uma sessão. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Quem é aluno, quem está visitando a gente pela primeira vez, a gente já desde já quer agradecer a vocês por estarem aqui conosco. Quem é aluno quiser fazer suas anotações, fique à vontade, tá bom? E nós vamos dar início agora a essa sessão. Eu estava conversando com o doutor essa semana, e essa semana a gente fez na terça-feira uma abordagem falando sobre heróis. E me veio muito essa questão aí do multitarefas, de fazer tudo o tempo todo, e eu fiquei refletindo sobre isso na sessão sobre os heróis. Quem estava aqui na sessão sobre os heróis, se quiser participar aqui no chat, falar quem estava aqui, coloca aí sim, para mim saber quem estava aqui com a gente. Vai ficar gravado para quem é aluno do PTC, isso, né, doutor? Ou vai ficar na sessão de terapia também, não sei. O doutor, ele vai falar depois aqui com a gente. Ele está aqui conosco hoje, isso é muito bom. E daqui a pouco eu vou passar para ele, ele vai explicar direitinho. A Cristiane colocou que estava aqui. Se alguém mais estava aqui, se quiser colocar. E quem estava aqui, eu até perguntei qual o super-herói que você gostaria de ser, né? Que você gostaria de ser quando você era criança, aquele que você sonhava em ser. Algumas pessoas colocaram lá qual era o super-herói. E quando a gente fala de super-herói, a Valdinei também comentou aqui que sim, a gente sempre queria ser um super-herói por causa dos superpoderes. É você que comentou aí, sim, se você quiser colocar qual é o superpoder que te chamava a atenção desses heróis aí, às vezes sempre a gente queria ser um herói por causa do superpoder. Até comentei que eu gostava muito do Superman, do Super-Homem, por causa dos superpoderes que ele tinha de dar conta de fazer tudo. E eu gostava, e pensando sobre isso, eu fiquei pensando sobre as nossas fantasias de criança. Por quê? Esse desejo de ter esses superpoderes. E muitas vezes esses desejos nossos, às vezes, remete à nossa, né, formação. E talvez seja aquele desejo que às vezes a gente pode trazer essa fantasia lá para a vida de adulto, sem perceber. E pensando sobre mim, que eu gosto de fazer essas autoanálises sobre mim, eu fiquei pensando por que que eu gostava dos heróis e daqueles superpoderes específicos. A gente vai falar aqui de multitarefa, a gente vai falar aqui da neurose de querer dar conta de tudo. E pensando no super-homem, ele tinha aquele superpoder que dava conta de fazer tudo. E eu gostava muito do Flash, porque o Flash conseguia, né, ganhar tempo e fazer todas as coisas. E eu fiquei pensando nessa questão da multitarefa, se eu não trouxe uma fantasia junto com esses heróis lá da infância para a minha vida adulta. E aí, pensando sobre isso, eu conversei com o doutor para a gente fazer uma abordagem hoje no PTC sobre essa questão aí da neurose, de querer fazer tudo o tempo todo, de ser multitarefas, de se desdobrar em várias pessoas ao mesmo tempo. Os heróis falavam muito disso, tem alguns heróis que se transformavam em várias pessoas. Tinha alguns desenhos na nossa infância em que as pessoas conseguiam se multiplicar. E às vezes a gente tem essa vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que, se não todos, talvez tenha alguma exceção, mas eu acredito que todos nós temos essa vontade, às vezes, de ser mais forte, de ser mais capaz, de ser poderoso, de apresentar um resultado melhor do que a gente está apresentando no momento. Eu acredito que todos nós, em algum momento, a gente tem essa vontade, de querer ter esse poder, de querer ter essa vontade, e a gente precisa, às vezes, só tomar um cuidado com isso para ter um controle. O doutor, nas aulas de psicanálise, ele fala muito sobre equilíbrio, e eu gosto muito disso, e a Bíblia tem um versículo lá em 2 Timóteo 1,7, como a gente está no PTC hoje, eu vou trazer também algumas passagens aqui da Bíblia, e lá diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Na tradução NVI fala poder, amor e equilíbrio. Tem a palavra equilíbrio, e moderação também vem dessa etimologia de equilíbrio também. Então a Bíblia vai falar sobre o equilíbrio. E não que seja ruim a gente querer ser melhor, a gente poder querer ter melhores resultados, mas a gente precisa tomar um certo cuidado na questão do equilíbrio, porque todo excesso esconde uma falta, como a gente aprende na psicanálise, como a gente aprende na plataforma, como a gente aprendeu muito com o doutor essa questão do equilíbrio, e a gente tem que tomar cuidado se essa questão de querer fazer tudo, ser poderoso, não pode ser uma neurose, querer ser multitarefas. Então, eu coloquei aqui algumas
atitudes que pessoas que querem fazer tudo, querem ser multitarefas, querem dar conta de tudo, querem se desdobrar em vários, tendem a fazer. Primeiro, eles se obrigam a fazer tudo. Pessoas que às vezes têm a necessidade de querer fazer tudo o tempo todo ou ter o controle das coisas, elas querem se obrigar a fazer tudo. Elas não podem dizer não para ninguém, têm essa certa dificuldade de dizer não, não podem ficar de fora de nada, por isso sai se comprometendo a fazer tudo que aparece, toda demanda. Eu estava até lembrando hoje no início, acho que o doutor vai lembrar, teve uma época que no nosso grupo do WhatsApp os alunos começaram a postar vários livros, várias coisas para poder fazer, e o doutor até deu uma chamada assim, né, para voltar para a consciência, entender que a gente precisava terminar o curso, né, focar no curso para poder não focar em várias coisas e acabar perdendo aquele foco. E muitas vezes, pessoas multitarefas têm essa questão de querer fazer tudo. Aparece um curso, aí matricula no curso, matricula no outro, quer ler um livro, já começa a ler outro e começa com essa questão de querer fazer tudo porque não quer ficar de fora de nada. Às vezes, outras pessoas, né, estão fazendo e aí ele está fazendo uma coisa e sai acabando perdendo o foco. Não deixam de lado nenhum pedido ou demanda. Toda demanda quer atender, todo pedido quer atender, querem aproveitar todas as oportunidades que aparecem, como eu falei, dos cursos. E são pessoas que estão sempre em alerta. Às vezes está assistindo TV, ao mesmo tempo está navegando na rede social. Sabe aquelas pessoas que às vezes está no meio de da família ou numa reunião, está fazendo algo, mas consegue prestar atenção na conversa que os outros estão tendo, às vezes estão prestando atenção, né, às vezes está numa conversa, mas consegue prestar atenção na conversa que outra pessoa está tendo, porque elas não querem deixar nada escapar ao redor, elas não querem ficar fora de nada, então acaba estando nesse estado de alerta o tempo todo. Aquelas pessoas que em tempo de redes sociais, quando olha a publicação de amigos, de familiares e vê que teve algum evento, algum passeio em que elas não estiveram, elas ficam totalmente irritadas e começam a ficar ao ponto de se magoar, se chatear e pensar: poxa, por que que não me chamaram? Por que que não falaram dessa reunião? Por que que não falaram desse evento? Eu participo de uma igreja, então, assim, sempre tive esse contato com a igreja, e às vezes dentro da igreja acontece muito isso. Não é que às vezes são panelinhas, às vezes tem pessoas que se identificam com outras, e às vezes as pessoas querem chamar alguma para sair, e eu já presenciei pessoas que ficaram chateadas porque o outro não me chamou para aquela reunião. Por que que eu não estava naquela reunião? Por que que não me chamaram? Às vezes não é nem porque a pessoa não quis chamar outra, às vezes tem afinidade com algumas pessoas, sai para um passeio, para uma pizzaria, mas pessoas que têm necessidade de ter o controle, elas querem estar em tudo, e se não chama, elas já ficam irritadas, magoadas e perguntando por que que não me convidaram, qual é o motivo de não me quererem naquele lugar. Né? Pessoas que têm o controle de tudo, elas sofrem ao perceber que o mundo não deixa de ser mundo se ela não estiver lá. As pessoas não deixam de ser pessoas se elas não estiverem lá. As coisas não deixam de acontecer se ela não estiver lá. Então, pessoas que são multitarefa, que têm essa necessidade de controle, elas, o tempo todo, elas querem ser essenciais. Elas querem provar para os outros que elas são indispensáveis, para os outros e para si mesmo, que ela é indispensável, que ela é essencial para estar em todos os lugares. Elas querem sempre agradar as outras pessoas e quando elas veem que não podem agradar a todos, acabam se machucando por não agradar, com medo de não ser visto, não ser lembrado, ser desprezado. São pessoas que esquecem, inclusive, as pessoas que amam, por causa, às vezes, de uma que maltratou, sabe? Aquelas pessoas que têm ao redor várias pessoas que amam e querem bem, mas aí alguém vai lá e despreza uma pessoa ou várias pessoas. Então, ela foca naquelas que desprezou e esquece que tem várias pessoas que amam, valorizam e estão ali perto e que ela pode contar também, mas por causa de uma que maltratou, o foco dela vai para aquela pessoa que tratou ela mal. Então, pessoas que são multitarefa, pessoas que querem dar conta de tudo, elas querem evitar de qualquer jeito, qualquer tipo de dificuldade. E aí, eu lembro que o doutor fala muito sobre o estado presente.
essas pessoas elas têm dificuldade de estar no estado presente, porque elas estão no estado presente, mas elas já querem dominar o futuro, controlar o futuro, para poder evitar contratempos, prejuízos, para poder controlar todas as esferas da vida, todos os aspectos da vida, e aí ela tenta ter esse controle, ela não consegue nem viver o presente, porque ela quer dominar o presente e dominar já o futuro, evitando possíveis falhas. Elas não conseguem deixar os outros serem eles mesmos, porque elas querem exercer o controle sobre os outros, pessoas que querem dar conta de tudo. Muitas vezes são pais que querem dominar os filhos, ou o relacionamento com os filhos. Às vezes, hoje na nossa sociedade, infelizmente, tem muita separação e às vezes separa, mas aí os pais querem controlar como que vai ser a relação com aquele pai com aquela mãe, os filhos que querem controlar como que vai ser a vida dos pais, nos relacionamentos amorosos, aquelas pessoas que querem controlar aquela pessoa que está se relacionando com ela, e às vezes pode ser uma fantasia infantil, né, que pode ter vindo dessa questão de querer ser super-herói, ter superpoder, querer controlar o outro, pode ter causado aí uma neurose, e a pessoa quer controlar tudo, todas as situações ao redor. E muitas vezes isso é ruim, porque qual é o jeito de dizer não quando você não consegue? Porque são pessoas que não dizem não, o tempo todo estão dizendo sim para todas as demandas. E muitas vezes a resposta de dizer não quando não se consegue falar com a boca é adoecendo. E aí começa a vir o adoecimento mental, emocional, o físico, e aí muitas vezes a gente adoece para responder não para essas demandas fora do equilíbrio, fora do normal, e está fazendo com que a gente viva uma vida totalmente desequilibrada. Então o corpo, a mente vai adoecer como forma de dizer um não para essa demanda. E eu estava lembrando de Lacan, falando sobre questão de neurose. Eu não lembro, eu até falei com o doutor, mas eu não lembro qual o seminário. Lacan tem 26 seminários, se eu não me engano, é no sétimo ou no oitavo, ele fala sobre as neuroses. E ele fala muito sobre essa questão da neurose, que muitas vezes neurótico é aquele que deseja que o outro demande algo para ele. E é tão louco isso que ele quer que o outro demande algo para ele que ele não quer fazer também, muitas vezes. Ele quer receber demandas que ele gostaria de não fazer, mas ele quer receber aquelas demandas. São aquelas pessoas que entram muito nesse quadro de querer fazer tudo, a neurose de fazer tudo. São pessoas que querem fazer tudo, querem dar conta de tudo e ao mesmo tempo reclamam. Elas vão reclamar, ou seja, aquelas pessoas que sofrem por querer atender. Elas querem atender é um conflito, e aí entra a questão da neurose. Eu quero que o outro me demande, mas eu não quero atender, e eu sofro ao atender, e também sofro se eu não atender a demanda dessas pessoas que estão me solicitando. E aí começa aquelas pessoas falar que vão fazer as coisas e começam a falar: será que tudo sou eu? Não sei se vocês já ouviram pessoas que começam a reclamar. Elas fazem tudo, elas pegam todas as demandas e daqui a pouco elas começam a reclamar. Será que é tudo eu nessa casa? Será que é tudo eu nessa família? Será que é tudo eu nessa igreja? Será que sou tudo eu nessa escola? E se não for eu? Nada funciona, sabe aquelas pessoas que falam: "Se não sou eu nesse lugar, nada vai funcionar". Então são pessoas que elas atendem essa demanda e sofrem ao mesmo tempo, elas querem, mas não querem, há um conflito aí interno. E aí elas começam a falar: "Como que as coisas vão funcionar se eu não estiver? E se um dia eu morrer, como que vai ser essa família? Como que vai ser essa igreja? Como que vai ser essa empresa?". Então são pessoas que elas não conseguem, perceber que é duro às vezes falar isso, mas algumas pessoas, pelo menos quando eu converso, que elas falam muito isso: "Se eu morrer, essa família vai ser toda destruída", e às vezes nem vai ser isso. Às vezes as pessoas vão aprender a viver sem aquela pessoa. Às vezes a realidade é que aquela pessoa, ela faz tudo e talvez quando ela não estiver mais aqui, as pessoas vão até crescer se ela não estiver, porque vão aprender a se virar sozinha. Só que uma pessoa que ela quer fazer tudo e ela tem essa neurose de controle, de querer dar conta de tudo, de ser multitarefa, ela não consegue entender que às vezes ela não é tão indispensável. Aquela coisa que, né, tem os dizeres, é a pessoa que acha que é a última bolacha do pacote,
o que é o gás da Coca-Cola, para quem gosta de Coca-Cola, já não bebo Coca-Cola há muito tempo, mas ela quer ser o gás da Coca-Cola, ela quer ser essencial de qualquer forma. Então, resumindo, as pessoas multitarefas são essas pessoas que não dizem não, que assumem tudo, resolvem tudo, assumem mais compromisso do que elas vão dar conta, aproveita toda oportunidade, porque a sensação de ficar de fora de alguma coisa é como se fosse um castigo para essa pessoa. Então, no presente, ela já sofre com antecipação, já reclama de tudo, de dizer sim o tempo todo. E é tão engraçado porque ela reclama de dizer sim, mas se eu me disponho o tempo todo a dizer sim, como que o outro vai saber que eu não estou disponível? Eu lembrei também da aula que o doutor falou sobre limites. Nós precisamos colocar os limites. Se eu não ponho limites, o outro sempre vai entender que eu estou disponível. Então, eu sempre vou ser solicitado, eu sempre vou ser chamado, porque eu estou o tempo todo à disposição e eu não dei ao outro esse limite e ele não entende. Só que essa pessoa, ela é demandada, é solicitada e ela reclama, mas ela não colocou esse limite. E aí, pensando sobre essa questão, eu trouxe aqui um salmo, eu vou ler, e aí eu vou aqui falar aqui 4 pontos que eu coloquei aqui, que as pessoas que têm essas neuroses de querer fazer tudo o tempo todo, elas precisam entender, e esse salmo fala muito sobre isso. Eu vou ler aqui, vou ver se eu consigo enxergar, que tem hora que está embaçando um pouquinho aqui as minhas vistas, mas acho que vai dar certo. Que é o Salmo 33, a partir do versículo 10 até o 22, se eu não me engano. Eu vou ler aqui, tá bom? O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração são por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra, ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é a vã esperança de vitória, e apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome, porque a esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. E eu acho que esses salmos aqui, ele tem algumas chaves para quem quer ser multitarefa, para quem quer ter o controle de tudo. E a primeira é lembrar que nós não estamos no controle de tudo. E já é muito falado isso, essa necessidade de controle. Nós não estamos no controle de tudo, que até ele fala aqui no versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. E muitas vezes a gente quer estar no controle de tudo. Não que a gente não possa planejar a nossa vida. Eu estava lembrando aqui da agenda e tarefa que o doutor ensinou muito no curso de psicanálise, que ajuda muito a nossa vida. A gente tem, eu não funciono sem agenda e tarefa e sem planejamento de jeito nenhum. Eu bagunço tudo, já tenho um temperamento sanguíneo, então eu já me conheço. Se eu não tiver agenda e tarefa, se eu não planejar, eu não funciono. Lá em Provérbios 16:1 fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta quem dá é Deus. Muitas vezes a gente vai planejar e talvez aquele plano não vai dar certo. A gente vai refazer o plano e segue em frente. E a gente precisa ter essa noção de que nós não temos o controle de tudo. Esse ano é um ano que está sendo desafiador para mim. Tudo que eu planejei está saindo tudo fora do controle, desde o início do ano. Apareceu algumas enfermidades na minha vida, do meu esposo, familiares, tanto desafio que apareceu, eu falei, meu Deus, eu planejei, saiu tudo do controle, eu tive que planejar de novo, porque nós não estamos no controle de tudo. É lógico que a gente tem que planejar, ter uma agenda de tarefa, e a gente precisa entender que tem horas que vai fugir do controle. E o que que eu vou fazer quando fugir do controle? Me desesperar? Eu vou ter que, achar uma melhor maneira de eh, gerir tudo isso que está acontecendo. E pessoas que elas querem ter o controle de tudo, elas querem fechar todas as brechas de ameaça. Elas não querem ter ameaças, elas não querem
que as coisas fujam do controle, muitas vezes porque elas querem ter segurança e querem criar sua própria segurança, e aí às vezes não vai dar muito certo. Muitas vezes elas não querem reviver experiências traumáticas do passado, que às vezes a noção de não ter segurança, de acontecer algo que foge do controle, pode às vezes ser um trauma que não foi ressignificado, que não foi reelaborado. E às vezes tem esse medo, por isso que às vezes quer controlar, controlar tudo, né? Controlar porque criou uma realidade na cabeça que às vezes não é real, é imaginária, como Lacan fala. Então, a gente precisa aprender que a gente não controla tudo, nem todos. Inclusive, a gente vai aprendendo muito que a gente não controla os outros. E as pessoas têm muito essa tendência de querer controlar os outros. E quando a gente percebe isso, a gente vai entendendo. Às vezes, o outro até se deixa ser controlado por nós. Porque, às vezes, numa relação de uma pessoa que quer controlar tudo, às vezes tem ali uma dependência porque está tendo um ganho secundário. Enquanto tem aquele ganho, aquela pessoa se deixa controlar. No momento que ela não ganha mais, talvez ela queira sair desse controle e aí a pessoa que tem a neurose de controlar tudo se frustra, porque o outro até se deixa controlar por nós enquanto ele está tendo um ganho. E às vezes a gente precisa entender isso. Eu falo aqui muito para as pessoas com quem eu lido, às vezes a gente tem que colocar o dedinho na nossa cara e falar: ei, você não está no controle de tudo. Você não controla todas as coisas, porque a gente não vai controlar todas as coisas nessa vivência, às vezes, eclesiástica, por exemplo, eu vejo muito pais que se culpam quando as coisas fogem do controle. E tem horas que realmente a gente sabe que tem falhas na criação, mas tem pais que às vezes criam os filhos tão bem, e às vezes tem três ali, cada um vai seguir um caminho que a gente aprende na psicanálise, né? Cada ser humano é único. Então, cada um vai ver aquilo de uma forma. E às vezes, os pais ficam, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito, talvez se tivesse feito de outra forma, talvez seria pior o resultado, a gente não tem como controlar, mas essa noção de controle, às vezes, é muito forte na nossa vida, igual oportunidades. Quantas oportunidades as pessoas têm, e tem pessoas que têm a mesma oportunidade, mas dão uma resposta diferente também. E a gente não vai ter o controle dessas coisas, então a gente precisa trazer isso para a nossa vida. O outro ponto que eu coloquei aqui é entender que você nunca vai agradar todo mundo, nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Jesus, que é um referencial, ele veio a essa terra, um homem santo, um homem que fez tudo pela humanidade, ele não conseguiu agradar a todos, nós não vamos corresponder às expectativas e às exigências dos outros. E às vezes essa expectativa é para a gente se sentir mais amado, essa expectativa que a gente quer, às vezes é para se sentir especial, essencial, fundamental na vida das pessoas, às vezes é para que as pessoas dependam da gente, que as pessoas nos amem. É natural do ser humano a gente querer ser amado e reconhecido, é uma das necessidades básicas do ser humano, ser amado e ser reconhecido. Mas a gente precisa entender até que ponto está equilibrado isso. Freud tem uma frase que ele fala que por trás de um eu te amo tem um me ame, por favor. E muitas vezes eu acho que dentro dessa questão da neurose de controlar tudo, por trás dessa neurose tem uma necessidade de ser amado, de ser reconhecido, de fazer tanto para ser amado. E muitas vezes os neuróticos querem que os outros demandem dele. Os narcisistas querem os elogios, o reconhecimento, e os neuróticos querem essas demandas, mas é uma necessidade. E o que Lacan também fala, é o olhar do outro vai nos interessar. Desde que nós somos seres humanos, a gente tem essa necessidade de atrair o olhar do outro para a nossa vida. O outro ocupa um lugar na nossa vida e que nos faz bem. Quem aqui não gosta de ser reconhecido, de receber um elogio, de às vezes alguém falar que você é necessário, que você faz diferença, isso faz bem para a nossa vida, mas até que ponto isso está equilibrado? Até que ponto isso é normal, isso é natural? Porque muitas vezes, enquanto está dando certo essa questão dessa demanda e tudo, parece bom. Mesmo parecendo bom, tem um alto preço a pagar, como a gente falou, adoecimento, a pessoa perder a identidade dela. E às vezes a gente precisa começar a prestar atenção nisso. E outro ponto que eu coloquei aqui, que não adianta a gente ter todos os recursos.
Lá no versículo 13 ao 17, eu vou até ler aqui só para a gente entender isso aqui direitinho. Ele vai falar assim, ó. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Então, Deus, ele conhece toda a humanidade, ele sabe as intenções do nosso coração, né, também. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua própria força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de se salvar. Então, muitas vezes não é a força, não é as nossas habilidades, não é a nossa capacidade, não são os soldados, não são os recursos, né? E nem a ausência também dos recursos. Muitas vezes a vitória vem de Deus e às vezes quem tem essa neurose de controlar tudo, ele acha que precisa dessas capacidades e sem elas, elas não vão para lugar nenhum. Os neuróticos, eles têm uma mania de carregar uma desculpa de culpar sempre o que está faltando. O que falta é o dinheiro, o que falta às vezes é alguém para me apoiar, porque meu esposo não me apoia, minha esposa não me apoia, meus pais não me apoiam, então o neurótico tende a olhar o que está faltando, e não começa com o que ele tem, às vezes. Muitas vezes ele tem até os recursos para começar, mas ele sempre olha para a falta e a falta é uma desculpa dele não dar conta de tudo, acaba colocando na falta essa desculpa. Por quê? Porque ele não consegue entender isso. E mesmo que o neurótico tivesse todos os recursos necessários, às vezes a vitória vem de Deus. A gente precisa entender que tudo que a gente tem vem de Deus. E muitas vezes o neurótico ele tem essa necessidade de controle. Se ele não tiver os recursos suficientes, ele se sente ofendido, ele se sente o desprezado, ele se sente o desfavorecido. E muitas vezes o que falta para o neurótico, que tem essa neurose de controle, às vezes, é ter uma visão clara e realista, sair do mundo imaginário, vir para a realidade e ter um foco. Às vezes, acho que falta a capacidade do neurótico, às vezes, de ter mais fé, né, de não confiar nas próprias capacidades exageradamente, porque, lógico, todos nós temos capacidades, nós vamos usá-las e reforçá-las. Mas no neurótico, às vezes, eu acho que tem o desejo dele ser fundamental, é essencial, indispensável, e muitas vezes pode ser um ego ferido, um orgulho disfarçado, porque se a gente for trazer para a nossa realidade, nós não somos essenciais e fundamentais, nós não somos onipotentes. É até uma afronta contra Deus a gente querer ser essencial, onipotente. Quem fez, tentou ocupar o lugar de Deus foi Lúcifer, que era um anjo, que queria tomar o lugar de Deus. Então, às vezes, pode ser uma síndrome de Lúcifer, o neurótico que controla tudo, às vezes é um orgulho disfarçado de querer ser maior e nem ele mesmo percebe. Isso até é meio dolorido, porque muitas vezes a gente se coloca nessa posição de ser essencial e a gente esquece que nós somos iguais e que do mesmo jeito que o outro conseguiu, que você conseguiu às vezes algo, o outro pode conseguir. Então não é você que vai ser essencial na vida do outro para ele conseguir. E entender que a gente não é essencial, que a gente não é onipotente, muitas vezes é uma cura para a nossa vida. Entender que a gente não está, porque isso vai fazer a gente entender que não, a gente não está no controle de tudo. É aceitar que não somos fundamentais, talvez pode ser a cura para aquele que quer dar conta de tudo e ser multitarefa. E um outro ponto que eu coloquei aqui é o neurótico que quer dar conta de tudo, o multitarefa, ele precisa entender que a alegria é algo muito simples. Por quê? Porque muitas vezes quem tem a necessidade de controlar tudo, ele está ansioso o tempo todo, ele está angustiado o tempo todo, ele não consegue ter alegria. Às vezes vai ter alegria, mas momentâneo. E às vezes não consegue ter essa alegria. Ó, o versículo 21 e 22 desse salmo, ele diz assim: Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, se nós não nos alegrarmos em Deus, as coisas não entram no lugar, mas se a gente se alegra em Deus, tudo vai entrar no lugar. E talvez essa também seja uma resposta para quem quer ter o controle de tudo. Porque se você ficar tentando ter o controle de tudo, vai vir angústia, ansiedade, vai vir um peso nos ombros,
E aí, cada vez mais o fardo vai ficando mais pesado. E aí, como que vai ter alegria? E aí entra em tudo o que eu falei. Começa a reclamação, a sensação de que só vai ser feliz se der conta de tudo, se realizar o que criou na imagem mental, né, na mente da pessoa, aquilo que ela criou que seria o ideal dela. E tem uma frase eu até anotei aqui o nome, Manuel Salles, que ele fala que felicidade não é um lugar que se chega, mas a maneira que a gente caminha até esse lugar. Então, quem não é feliz na caminhada não vai ser feliz quando chegar, né? Enquanto a gente não muda essa mentalidade, que às vezes a pessoa vai conquistar aquilo, mas não vai ter a verdadeira felicidade porque não aprendeu que a felicidade não é o lugar que a gente está indo, mas é a nossa caminhada, é aproveitar a caminhada. Quem não tem essa visão não consegue fazer pausas para descansar, não para a mente. Aí eu lembrei de Jesus. Jesus, quando ele vai dando os sermões dele, Jesus ele conseguia se alegrar com o simples. Nas parábolas de Jesus ele fala, olhai para o lírio do campo, olhai para os pardais, ou seja, Jesus ele conseguia contemplar a vida, ele conseguia parar e olhar um simples lírio e fazer uma parábola. Então eu vejo que Jesus ele conseguia se alegrar nas pequenas coisas e muitas vezes quem tem essa neurose de controlar, de dar conta de tudo, não consegue contemplar as pequenas coisas, porque criou uma mania de grandiosidade, às vezes que quer chegar naquele lugar e às vezes não consegue ser feliz, não consegue se alegrar na caminhada. E seria isso que eu queria falar. Eu vou passar agora para o doutor. Doutor, Obrigado, Natália. Muito boa a sua abordagem. Você está me ouvindo bem? Cris, está me ouvindo bem? Legal, ótimo. Muito boa a sua abordagem, muito rica, né? E não sei quem vai assistir aí, até dolorida para alguns, né? Mas aquilo que não dói não transforma, tá bom? Tem um termo que a gente usa na academia, no pain, no gain, né? Sem dor, sem crescimento, não é? Então, é muito bom a pessoa poder reconhecer algumas limitações, maravilhoso. Só para constar, gente, o PTC ele é um curso à parte, que a pessoa pode fazer modular, já deve ter uns 20, 25 módulos gravados, de um total de 48, e a gente continua ele na última quinta ou no último sábado de cada mês. Nesse caso, hoje, a última quinta, e a gente abre para os alunos, e quem quiser pode fazer aí as anotações, que é válida também para quem está fazendo lá a psicanálise, para não perder a aula, bem como no sábado, como a gente teve vários sábados, Mulher Mais, né, com a doutora Glória, a Camila, curso de emagrecimento e autoestima. Mas vamos lá, eu vou falar rapidinho, essa é uma aula mais curta, até para não cansar vocês que já tiveram aula na terça. É, o fetiche, né, que Freud chama de fetiche, essa ideia de que a gente vai conseguir fazer tudo, né? E uma outra coisa, Lacan chama de imaginário, né? A gente simboliza de que a gente pode tudo. E isso vai nos esgotar, porque a gente nunca vai poder tudo, né? Então é uma das raízes do esgotamento, que faz a gente ter dificuldade de encontrar duas coisas que a gente precisa muito: paz e descanso mental. Toda vez que você tiver dificuldade de ter paz e descanso mental, o ideal é seguir a regra que a professora aí, a Natália, trouxe para nós, que é olhar as coisas simples e agradecer por elas. Então, se você está num parque e está todo mundo se divertindo e você está triste, preocupado com alguma coisa, começa a olhar para o parque, começa a olhar para aquilo que te levou àquele parque, seja suas pernas, seja o seu carro, seja circular. Começa a olhar para a saúde que você está, com as pessoas que estão ao seu redor, e a mente não consegue concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, logo você vai concentrar em uma outra coisa e isso vai ajudar você a encontrar paz e descanso mental, tá? Eu quero citar a letra de uma música que eu gosto muito, já chorei ouvindo ela, ouço ela até hoje, e ela se chama Super-Herói, o nome da música. E ela diz assim: eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver.
Eu queria ser um super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis, a ferida não dói, e na tristeza eles podem voar. Eles podem voar, mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. Os planos de Deus eu conheci. Descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz. Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus, sim, eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Eu acho esse hino muito lindo, porque é do Thiago Grulha, chama Super-Herói. Quando nós somos crianças, a gente quer agradar os nossos pais, a gente não quer sentir dor e a gente quer ser alguém grande. Quando a gente cresce, a gente descobre que o que a gente tem mesmo é uma cruz para carregar. Você casa pensando que é só alegria e depois você descobre que você tem uma cruz para carregar. Não que a sua esposa ou seu marido seja uma cruz, mas os desafios do casamento, os desafios da maternidade, da paternidade, das contas, dos desafios de não ter tudo que a gente quer, é uma cruz que a gente acaba tendo que carregar. E a gente acha que pode carregar todas as bagagens, e a gente não pode. Então, o curso de psicoterapia cristã é a terapia baseada na Bíblia. E a Bíblia diz lá em Mateus 11:27, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos usar a psicologia inversa, né, para analisar esse versículo. O jugo das pessoas é pesado e o fardo que as pessoas põem nos nossos ombros é muito pesado. E eles acham que a gente deve carregar tudo, a gente tem que se virar, e eles usam a comparação, a gente não pode ser igual ou melhor que eles vão tentar nos diminuir. E aí, quando Deus nos chama a pedir socorro, Ele está nos dizendo, eu não vou colocar sobre você o fardo que a sua mãe colocou. Eu não vou colocar sobre você o fardo que o seu pai colocou. Eu não vou colocar sobre você o fardo que o seu ex-marido, ex-namorado colocou sobre você. Por quê? Porque a gente corre o risco de viver tentando agradar o nosso pai, que nem faz parte mais da nossa vida. Esse é o trauma que a gente carrega. A gente corre o risco de viver tentando agradar a mãe, que não faz mais parte da nossa vida. É um trauma que a gente carrega. Então, quando a Natália diz que a gente está numa conversa, está sempre prestando atenção em tudo que está acontecendo, na verdade, isso é um trauma que a gente carrega. Então, por exemplo, a pessoa que foi traída e ela descobriu a traição pelo celular, ela está o tempo todo olhando o que as pessoas estão escrevendo no celular do lado. Ela está olhando o tempo todo no olhar das pessoas para onde eles estão olhando. Isso não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o trauma que ela carrega. Isso drena a energia dela. Então, essa questão de ser multitarefas e querer carregar o mundo nas costas vai tirar a gente de nós, vai nos roubar. O que vai nos ajudar a resolver isso? A nós e ao nosso paciente? O 7X. Né? Você está nesse parque que eu disse e a tua cabeça está cheia, aí você fecha os olhos e você começa a orar. Deus me ajuda porque eu não estou dando conta. Deus me ajuda porque o fardo está pesado. Em um outro momento você vai fazer um exercício de gratidão. Obrigado por isso, por aquilo outro. E naquele mesmo momento que você está ali sozinho, você começa a respirar. Puxa fundo e solta, e faz isso pelo menos 7 vezes. O cérebro vai oxigenar, você vai mudar o foco e aquilo ali vai melhorar. Se tiver com o celular, fone de ouvido, coloca um vídeo de motivação ou um áudio de música clássica, faz o alongamento. Pronto, você fez o 7X ali em 10 minutos e saiu da síndrome do pânico, da crise de ansiedade generalizada, e você vai acostumando. Outra coisa é o radar, né? Você pegar um papel, um papel e uma caneta, né? E você ter na sua mente, dentro desse radar que é a sua vida, deixa eu ver se dá para você ver aqui, dentro desse radar que é a sua vida, tem um núcleo muito importante. Esse núcleo precisa estar sendo alimentado com o 7X. E você tem que pontuar aqui o que é que tira a tua paciência. É o horário que você acorda, é o horário que você dorme, é as discussões que você entra, é as coisas que você não faz. Então você não pode deixar essas coisas que estão num campo de ação vir para cá, ó.
Então, esse é o exercício do radar, é poder mapear aquilo que vai me tirar do eixo, sabe? Vai tirar minha paz, agenda e tarefa. Se eu cumpro a minha agenda, eu fico feliz. Se eu não cumpro, eu fico incomodado. Então, eu preciso cumprir. E quando não cumprir, eu organizo na minha mente. Eu vou deixar isso para lá até que dê certo. Aprender a dizer não, né? Isso é sobre agenda e tarefa. A Natália falou um pouco sobre isso. Uma outra coisa, a falta que eu tenho e que eu tento agradar todo mundo, na verdade, é o eterno sentimento de culpa que eu tenho de não ter agradado o meu cuidador, que é o meu pai, a minha mãe ou quem me criou. Ele sempre coloca, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Quando ele sai da sua vida, você já virou uma mulher responsável, que ganha dinheiro, que viaja, que paga suas contas, mas você ainda vive tentando agradar alguém que está ao seu redor. Não é o seu marido, é o teu pai que te cobrava muito. Não é o seu marido, é a sua mãe que te cobrava muito. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então a gente tem que se livrar dessa carga de não ter conseguido agradar os nossos pais. Essa é uma coisa muito importante sobre multitarefa. A gente quer abraçar o mundo porque nossa mãe e nossos pais diziam que a gente tinha que dar conta, porque eles deram conta. Eu carrego ou dou continuidade no processo do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe foram criados de um jeito e deram continuidade me criando, e eu vou criando meus filhos dessa forma. A gente precisa se ver livre dessa questão. A gente precisa se ver livre dessa situação de carregar esse fardo. Lidar com a realidade, né? Isso foi muito forte que a Natália falou, né? Se eu morrer hoje, o mundo continua, minha mulher casa de novo, e às vezes vai casar com um homem, vai fazer ela ainda mais feliz do que eu. Aí lascou. Aí não dá nem vontade de morrer. Mas essa é a grande realidade. Pô. Se eu morrer, será que eu sou tão indispensável? Né? Eu dirijo para minha mulher, eu dou presente, eu dou um presente para ela no Natal, dou presente no aniversário de casamento, levo para passear. Tá, mas eu tenho que fazer isso para ela sentir muito a minha falta, se outro. E não, porque seria um egoísmo, um narcisismo. Mas a grande realidade é que às vezes se eu morrer, ela vai ter outra pessoa que talvez não faça isso, mas faça outra coisa que é bem melhor, talvez alguma coisa que eu não consiga fazer. Então, isso é muito ruim pensar nisso, isso mas também é uma ideia de pensar assim, é, eu não sou, como a Natália diz, né? Eu não sou a última Coca-Cola aí do deserto, não sou o gás da Coca-Cola, eu não sou uma pessoa assim tão real que faz com que as outras pessoas sejam escravas de mim, né? Você precisa de mim, né? E tem mulher que tem a dependência emocional que ela carrega de outros relacionamentos e ela fica dependente daquela vida, né? Daquela questão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as neuroses que foram instaladas em nós, tá? O que é neurose instalada? As manias que o meu cuidador tinha, agora estão em mim. As manias que o meu marido tem, agora estão em mim. As manias que meus filhos têm, agora está em mim. E aí eu vivo aquelas manias o tempo todo. Né? Então eu olho se o gás está desligado 10 vezes, mania normal. Se a porta está fechada 5 vezes, mania normal. Se a luz está apagada, não sei se você conhece alguém que está apagando a luz da casa, vai e volta o tempo todo e fala. Um tem a neurose de deixar a luz acesa, o outro de deixar apagada. Então a mulher sai acendendo, o marido sai apagando. Ou o marido sai acendendo, a mulher sai apagando. Tá, tudo bem, vai brigar por causa disso, precisa perder a paz por isso. São neuroses que foram instaladas em nós. Mania, né, de que da toalha que não pode estar na porta, a toalha tem que estar no varal. E aí, pô, o primeiro ano do casamento vira um inferno, porque eles ficam brigando por onde vai pôr a toalha. Então, tira a porcaria da toalha da porta e pendura, já que ele não sabe pendurar, e com o tempo a gente vai alinhar isso. Não precisa separar, brigar por causa disso, né? Ou vai ensinando, né? Vai explicando, as pessoas vão aprendendo. Neurose instalada. Lidar com a realidade muita disposição, né? Se você transborda, você sobra, você se torna desnecessário. A gente precisa se fazer necessário. Se você fica servindo muito o tempo todo está à disposição, você se torna desnecessário. Te chama, você responde na hora. Você pede para você fazer você faz 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você está tentando agradar alguém que te cobrou no passado, está tentando abraçar o mundo, é o que a Natália falou. Então, pediu para fazer faz 1. Pediu para fazer 5, faz os 5.
Pediu para fazer os 10, você só pode fazer os 5? Fala, eu só posso fazer os 5. Então, assim, estabeleça limite, porque se você não tem limite para dar, o outro não tem limite para receber, não. O outro está ali. E aí é aquela coisa que eu sempre conto para vocês, né? Dose o limite para dar, porque o outro não tem limite para receber. Tá no meu caderninho aqui, né? Uma coisa que eu escrevi. Quando você para de dar o que ele acha que merece, a pessoa vai se revoltar. Então a regra é o seguinte: quando você dá a primeira vez, você entrega, né? Há uma gratidão. Quando você começa a entregar demais, há uma antecipação. Quando você entrega além da conta, há uma expectativa. Ele já vai trazer, ele já vai fazer, ela já vai fazer. Você faz isso por muito tempo, a pessoa fala, ele faz isso porque eu mereço. Aí você continua fazendo, a pessoa fica dependente. Aí você passa mais um tempo, a pessoa acha que você tem obrigação de fazer, né? Então, aí depois vem a ingratidão, porque não tem reciprocidade, e depois a revolta. Bom, ainda lutas que eu não esperava, né? Porque a Natália que ela foi acometida com as lutas esse ano que ela não esperava. E eu, então? Meu Deus do céu. Desde o final do ano passado. Lutas que a gente não esperava. Problema financeiro, carro que quebra, dívida que vem, dinheiro que não sobra, problema de saúde na família, mudanças radicais. Do mesmo jeito que a gente tem muitas surpresas para mudanças boas, às vezes mudanças ruins. E aí a gente entra no fetiche chamado controle, porque a gente achou que a gente controlava. E a gente não controla. A gente está mais velho, está acima do peso, não tem o mesmo vigor, a gente não tem a mesma disposição, a gente fala que vai fazer a dieta X, faz Y, a gente fala que vai cumprir a agenda Y, faz Z, e o problema não é essas coisas acontecer, o problema é isso nos entristecer. Né? Isso pode se tornar fonte de esgotamento, eu não consigo fazer, eu não consigo cumprir. Então você chora, depois que você chora, você começa a construir uma ponte sobre essas lágrimas, porque a vida precisa continuar. Né? Então a gente não pode se deixar ser levado pelo fetiche do controle, porque depois que seu marido sai de casa, você não controla mais ele. Não controla. Ele está com o celular, mesmo que você tenha a senha, você não controla. É um fetiche. E o elixir para esse fetiche do controle é mais ou menos a seguinte pergunta: o que eu faço quando tudo dá errado? A gente apela para a saúde integral. Temos o corpo, temos a alma, temos o espírito. E eu diria, o que eu faço quando tudo dá errado? Confio em Deus. Confio que Deus está acima de tudo e de todos e que alguma coisa está por trás dessa dificuldade. Alguma coisa boa está vindo por aí. Eu fui visitar uma pessoa outro dia que está muito doente, não aceita muita doença, e eu falei para essa pessoa: olha, quando a gente está passando um momento muito bom, a gente fica até meio assim, porque a gente sabe que a vida é um ciclo, uma hora está embaixo, uma hora está em cima. E como você está passando um momento muito ruim, eu já vou encostar em você, porque o momento bom deve estar para chegar, né? A roda está girando. Então, o que a gente faz quando tudo dá errado? A gente confia em Deus, né? Natália falou sobre a necessidade de ser amado, né? Até que ponto? É a bagagem que a gente traz dos nossos pais, né? Que a gente sente que ele amou mais o irmão do que nós, de que a gente não era amado, a gente passou a vida tentando ser amado, e a gente precisa descobrir o amor de Deus, a gente precisa descobrir o amor próprio. A gente precisa se cuidar independente do outro. O outro não vai, eu vou. O outro não faz, eu faço. O outro não toma, eu tomo. Né? Então, se o outro não quer tomar suplemento, não quer tomar água, não quer cuidar da saúde, eu cuido. Sabe? O outro acha que não vai morrer ou que qualquer um morre rápido, tem uma noção muito vaga do que é a morte, mas eu quero viver, então eu faço um exercício ali para fortalecer minhas pernas, né? Porque se você tem os músculos fortalecidos, você vai estar andando com 80 anos, com 90 anos, né? Então, mas o outro não está nem aí, então fazer o quê? Né? Então, ter uma dose de amor próprio, não é? Então, uma outra coisa,
é sobre quando não é a nossa força. Quando a gente não tem força para resolver um problema e a gente tem que esperar. O sentimento é de inutilidade. Você fala, nossa, eu não sou útil. Porque você se sente impotente, mas a gente não tem condição de ressuscitar uma pessoa, né? Talvez alguém tenha, mas eu não tenho. Não sei se eu tenho fé para isso, né? A pessoa morreu, você vai ressuscita. Não tem condição de ressuscitar. Então, assim, o que a gente faz quando nos falta força? A gente vai ter que esperar, viver o luto, né? Se sentir inútil até que a gente consiga se sentir útil novamente. E tem luto que nunca vai acabar, você vai ter que lidar com ele. Você vai sentir falta a vida toda daquela pessoa, mas você vai lidando com isso à medida que o tempo passa, com a ajuda do terapeuta. Às vezes você não consegue sozinho, você precisa de uma muleta, você precisa de uma prótese, recorre ao psiquiatra, toma um antidepressivo, toma o ansiolítico, porque ele pode ser um recurso de Deus até que você tenha equilíbrio próprio, mesmo que indique antibiótico, pode te indicar o antidepressivo, e ele talvez vá te ajudar. Todos nós vamos viver, à medida que vamos envelhecendo, momentos da nossa vida que a gente vai ser decepcionado. E olha que uma coisa que eu não gosto, e até ultimamente em alguns lugares tem acontecido, mas eu não gosto que acontece, é quando as pessoas colocam muita expectativa sobre mim. Eu não gosto. Por quê? Porque eu quero que as pessoas se decepcionem logo comigo, com alguma limitação minha, porque eu sou ser humano. Senão a pessoa coloca em você uma capa do Superman, entendeu? E aí você tem que acertar sempre. O dia que você não acerta, porque você é uma projeção da falta que ela tem, ela fala aí, é mais um igual aos outros. Então, decepcionar as pessoas ou ser decepcionado é uma realidade, é uma coisa muito boa. Imagina, você casou, quando você casou, poxa, cara, perfeito. Ou a mulher perfeita, fala, nossa, mas é muita decepção. Beleza, que bom que você descobriu que ele é real, né? Não é essa pessoa toda perfeita, porque essa é a vida real, né? A gente vai se decepcionar com as pessoas, com as palavras, com o jeito, e isso é a vida real, e você vai aprender a lidar com isso. E isso é a maior prova de amor, é conseguir lidar com isso e continuar vivendo, tomar uma decisão e continuar vivendo. Claro que dado as devidas limitações, né? Estou falando de uma pessoa que apanha, que o marido cospe no rosto, ou a mulher passa a faca nele. Eu não estou falando disso, eu estou falando de coisas que acontecem no dia a dia que a gente não tem controle. A gente vai ter que sofrer essas dores, se reinventar no outro dia, achar um caminho para aquilo e vamos lutar e viver a vida com momentos de felicidade, porque a vida é um grande desafio, não existe felicidade. Então, essas receitas que o Instagram, o Facebook tem produzido de faça isso aqui e vai dar certo, não são receitas reais, são receitas que atingem em cheio o nosso imaginário, né, e o fetiche de querer coisa rápida, né? Então, faça esse curso aqui e o seu marido nunca mais será o mesmo, é uma imersão de 2 dias. Meu, só se ele nascer de novo nesses 2 dias, porque é isso aí mesmo, né? Então, assim, a vida a dois, o relacionamento é desafiador. Então, você tem que ter a melhor vida possível com a pessoa que está ao seu lado, diálogo, calma. Então, não é a nossa força, eu não sou fundamental e quando tudo der errado, confie em Deus que as coisas começam a melhorar. Eu me lembro que eu não estava preparado para perder meu pai, né? E aí meu pai foi aquele choque, né? No soube da morte do meu pai, foi um choque muito grande. Aí nós fomos lá fazer o velório e tal. E eu fiquei em estado de choque, eu fiquei falando, mas não pode ser que meu pai morreu, deve ser alguma coisa, eu estou sonhando, ele vai sair desse caixão. E eu lembro que eu pensando esses pensamentos recorrentes, quando eles foram puxar ali o caixão do meu pai, alguém entortou um pouquinho, eu não sei, acho que formol, misturou com sangue, vazou um pouquinho no canto do caixão assim, e caiu um pouco de sangue no chão, bem na hora que estava levando o caixão do meu pai. É um encerramento de ciclo, né? Ele está morto mesmo. Vamos lá enterrar o meu pai. Enterramos meu pai, e aí vem o luto, né? Vem a barganha, a revolta, a raiva. E
E depois você vai aceitando que a vida ela é cíclica, né? E que ela passa e que as pessoas vão fazer falta, mas que a vida tem que continuar e o que as pessoas deixam para você são memórias, são legados, né? Alguns deixaram legados bons, outros ruins, no meu caso foi muito bom. E aí o que que você faz? Você vai viver a melancolia, que é o estudo de Freud, né? Vai viver a melancolia a vida toda, remoendo e não aceitando, né, que a vida traz percalços, não vai conseguir ter uma vida boa. Então, eu acho que para o nosso a Cristiano escreveu, né? Quando a gente acredita que Deus está no controle, tudo vai ficando mais leve. É exatamente o trocar de fardo, né? Que a gente falou aqui. É isso mesmo, Cristiano. É a gente começar a entender que você pode confiar em alguém que tem mais poder que você, que vai ajustar algumas coisas, vai pôr num lugar, outras não, e as coisas que Deus não ajustar, ele vai te ajudar a suportar. Ele disse para Paulo lá: minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, assim, eu não vou poder tirar de você esse espinho na carne, mas eu vou te ajudar. Muito bem, é isso, gente. Para nós pensarmos hoje sobre essa continuidade de super-heróis, sobre ser multitarefas, a dica que eu dou para você se você puder, desacelera mentalmente. Se fisicamente você tem energia, faça. Se você puder, porque isso é bom para o seu corpo. Mas, claro que precisa de descanso. Mas se puder, desacelera mentalmente. Pare de colocar tanto peso, né, na sua mente, que a sua mente merece descansar. Pare, outra coisa. Toda pessoa inteligente, ela tende a se cobrar muito. Ela tende a cobrar muito de si. Por que que eu não fiz antes? Né? Por que que eu não fiz do jeito certo? Por que que eu errei tanto? Por quê? Porque aí o cérebro entra em colapso, porque ele quer dar uma resposta para tantos porquês. Então, assim, pare de dar um porquê e dê para o seu cérebro um como, né? Como eu vou viver daqui para frente? Quais os nãos que eu vou estabelecer? Quais os limites? Aonde eu estou deixando a desejar? Porque ó, você pode ter certeza que todo esgotamento tem uma fonte. E se você pegar essa fonte, decidir enfrentar e começar a trabalhar nela, sua vida vai melhorar. De repente a fonte de um é doce. Ele é fraco, não termina nada que faz, quer prazer rápido, porque gosta de doce, 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 doce. Outro dia eu tava num negócio de doce aí que eu achei que ia virar um doce, de tanto doce que eu tava comendo. Outra hora é o horário. A gente não consegue estabelecer um horário, não consegue cumprir a agenda de tarefa. Outra hora a gente não consegue parar e ter um tempo para nós. Aí você se sente sobrecarregado, porque todo o tempo que Deus te deu, você deu para o outro. Só que todo mundo tem os mesmos 86.400 segundos que o dia dá. Um aproveitou bem e tá bem, tá sorrindo, enquanto você tá lá mal. Aí você fala, poxa, agora é o fim? Não. A partir de agora, eu vou reorganizar o tempo e melhorar a vida. Beleza? Alguém tem quer falar alguma coisa? Elci, Cristiane, Odirene? Estou vendo a Ana Cláudia aqui, seja bem-vinda. Ela acabou pegando uma aula do PTC, vai ver outras aulas muito melhores. Gisele, Raquel Alves. Ninguém quer falar nada? Natália? É, que o senhor trouxe aí já complementou com chaves de ouro aí, e é muito importante esse equilíbrio, esse cuidado que a gente tem, e o senhor estava falando aí, essa questão da gente se policiar. Eu era muito multitarefa, eu queria abraçar o mundo com as mãos, e eu sempre falo que os encontros mais importantes da minha vida, primeiro foi com Deus, com meu esposo, que é o amor da minha vida, e com a psicanálise, que tanto tem me ajudado, é uma ferramenta poderosa, né? Então, assim, o senhor também já me ajudou muito nessa questão de querer abraçar o mundo com as mãos nas sessões de análise, e é algo que a gente precisa entender e estar sempre se policiando, trazendo para a consciência, questionando, dando passo. Esse ano, se eu não me policiasse, cuidasse, buscasse ajuda e orientação, inclusive o senhor também já me ajudou esse ano, eu queria voltar com essa questão de controle de novo,
Inclusive, estou com algumas situações recentes que eu falei: eu não estou no controle, eu não consigo controlar, eu vou fazer o que eu posso e eu vou viver um dia de cada vez, porque a gente não consegue realmente ter esse controle. E a gente precisa buscar esse equilíbrio e se questionar. E vai aparecer pessoas aqui, a maioria é terapeuta, alguns visitantes, mas que a gente já chama para fazer o curso, porque é uma ferramenta poderosa, tanto a psicanálise quanto o PTC, para te ajudar a você melhorar como pessoa e ajudar outras pessoas também a romperem com esses desafios. E isso é muito importante, e gratidão aí pelo que o senhor trouxe para nós nessa noite. Eu queria indicar um filme que eu assisti recentemente, que é No Ritmo do Coração. Ele é um filme muito bonito, eu até pensei que ele era baseado em fatos reais, mas acho que ele não é, mas ele traz uma temática de uma família aonde uma das filhas é a única da família que fala, e eles têm deficiência, eles são mudos, e aí essa filha, ela toma conta de toda a família, e chega um momento na vida dela que ela se depara em viver os sonhos dela, ou continuar no controle daquela família que ela achava que não poderia viver sem ela. E aí eu não vou dar o resto dos spoilers do filme, mas que é muito bom para a nossa reflexão, para a gente entender que a gente não consegue controlar tudo e às vezes a gente precisa soltar o controle. É um filme muito legal para a gente assistir e para indicar para quem você está ajudando também. E é isso. E gratidão por estar aqui com vocês, aprendendo sempre com vocês, com o doutor. Gratidão, gente. Muito bem, Natália, muito obrigado sempre. Vamos ouvir a Elici, mas eu quero agradecer mais uma vez a Ana. Ela tá ela chegou a primeira aula dela numa quinta, né, de curso de treinamento aleatório. Na terça a gente recebe ela de novo aí se ela puder estar. Se não puder ver gravada, é uma aula e tanta. A Raquel também tá sempre por aqui. Tem duas, né? Hoje está uma. E você estava falando sobre controle, Natália, o que eu tenho mais encontrado na clínica. Eu acho que é normal no sentido de que acontece mesmo, não se assuste, isso acontece até comigo, que é o quê? A maioria das doenças, ou da somatização, doenças psicossomáticas, ou dores que a gente encontra com elas depois dos 40, 50, 60 anos, foram lutas do passado não tratadas. Então eu tenho dito o seguinte, luta não tratada deixa sequela. E aí o que a gente precisa fazer? Uma hora parar para cuidar, né? E dar tempo. Eu achei ótima a tua indicação de filme, eu quero deixar a indicação de um filme que está lá na plataforma Sessão de Terapia, mas você pode assistir aí no seu Netflix também, que se chama assim, ó, Já Era a Hora. Gente, esse filme, a Camila chegou, eu estava já no final, eu falei, Camila, você precisa assistir esse filme, que ela não entendeu muito, e você precisa ter paciência para assistir ele inteiro. Ele não é baseado em fatos reais. Ele é a realidade da nossa vida. Esse filme é incrível. Principalmente para quem tem mais de 35 anos. Como vocês aqui são tudo novinhas, tem menos de 40, menos de 35, vocês vai servir. Mas se você tem mais de 35 anos, poxa vida, é um filme incrível. Porque assim, eu vou dar um spoiler só do filme. Até os 40, ele vê a vida, ele curtindo muito a vida, o namoro, a esposa, os filhos, as coisas, tudo. Depois dos 40, ele acha que vai enlouquecer, porque tudo voa, tudo passa, ele quase não aproveita nada. E tudo ele tem que focar numa coisa só, ou só no trabalho para dar uma vida melhor para a família. Se ele foca na família, ele sempre deixa o trabalho de lado, porque aí cada uma faz a sua analogia. A minha é que depois dos 35, 40 anos, a gente está mais cansado. A gente não consegue focar em mais coisas. E aí a vida vai se perdendo, até que uma hora ele toma uma decisão. E aí vocês vão ver no filme lá o que acontece. Assim, se você prestar atenção e pôr o seu coração mesmo no filme, você chora. Você chora, porque você vai ver assim, a vida sua passando diante dos seus olhos, e ele tem esposa, e ele tem filho, e quando ele acorda, ele já está lidando com um segundo relacionamento, ela num outro relacionamento, o cara que ela tem é 10 vezes melhor que ele, e ele achava que o trabalho era importante. E é um filme muito real, porque quando as pessoas acordam, já nele lá você vai descobrir se dá certo ele ter uma segunda chance ou não. Mas na vida real, às vezes você não tem uma segunda chance no mesmo relacionamento, no mesmo emprego, no mesmo lugar. Aí você precisa acordar e recomeçar.
É um filme incrível. Eu indico para vocês. Se você está precisando de um filme assim, tá difícil achar, as séries estão monótonas. Esse filme é muito bom. O filme 50% é muito bom também. É muito top. E os 50% é baseado em fatos reais, né? É uma terapeuta que ajuda um rapaz que tem um câncer. Então, é bem legal também. Vamos ouvir a Elici. Tudo bem, Elici? Boa noite. Pode falar. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, claro. Então, eu venho com umas experiências sempre pessoal, né? Isso é muito bom para mim, porque para me analisar o quanto que eu sou essa pessoa que precisa mudar primeiro, né? Então, essa questão de assumir, né? Se colocar sempre à frente, essa questão de carregar o que é do outro, a gente precisa entender que o outro, se não carregar seu fardo, ele também não vai aprender, né? Então, recentemente, também eu passei por uma experiência muito positiva, que foi se impor, né? Não ficar, vamos dizer assim, uma festa bem tranquila até o final, né? Vou esperar meus amigos para ir junto. Eu falei assim, não, vou embora sozinha ou com uma pessoa que vai embora mais cedo. E assim eu descanso, tranquilo. E a maioria das vezes, quando a gente fica até o final da festa, a gente só quer ver, a gente só vê o que não quer, né? A gente só acaba escutando coisa que não é legal. E graças a Deus, dessa vez eu consegui, né, me posicionar comigo mesmo e me posicionar com o outro. Vou fazer o que em casa? Não importa, eu vou embora porque eu estou cansada. Então, assim, essa questão de ficar até o final para agradar o outro, isso também não ajuda o outro. Você se anula, você sofre e você deixa o outro sem uma consciência, mas acaba te dominando. Fica aí você fica. Ou vai embora, você precisa respeitar. Então, assim, com o passar do tempo, isso vem acontecendo comigo, assim, de sempre colocar em prática, né? Então, assim, hoje, mais uma vez, veio uma grande bomba, né? Vamos dizer assim, de uma notícia que eu falei assim, agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, não vou fazer nada, porque não é comigo. Então, eu vou escutar e vou esperar, né, o que vai acontecer. E justamente isso. A gente pensa que tem que fazer tudo. A gente pensa que só porque chegou até nós que a gente tem que tomar uma atitude. Não. A gente precisa escutar ou ler e ficar observando o que realmente a pessoa quer. Porque não é porque ela está escrevendo para você que ela quer uma solução. Ela só quer simplesmente desabafar. E por mais que o assunto é muito polêmico, mas ela em nenhum momento ela te pediu tua opinião. Então, assim, graças a Deus eu falo isso, porque essa percepção tem que acontecer agora mesmo, no início. Porque quando chegar mais tarde, vai chegar uma pessoa um pouco mais arrogante e vai dizer assim, mas eu escrevi para você, mas eu não te pedi tua opinião. Imagina como você vai se sentir. Vai logo subir o ego. Você está falando com uma profissional, não sei. Não, então, para não chegar a esse ponto, você não precisa carregar aquilo que não é seu. Você não precisa resolver aquilo que não é seu. A pessoa nasceu com a capacidade, se a pessoa precisar, a pessoa vai te pedir. Então, esse ensinamento, graças a Deus, eu estou passando por ele, pela essa experiência, e eu fico maravilhada porque é um crescimento, né? A gente vai aprendendo que você está, mas não precisa ser. Você simplesmente só está. Só precisa observar, só precisa analisar. E você, de alguma maneira, vai aprender com isso. Obrigada. Obrigado, Lici. Muito bom. Você pode estar, mas você pode estar, mas não precisa ser. Gostei dessa frase. Você não precisa estar ali sendo terapeuta o tempo todo de todo mundo. E outra coisa, na clínica, a gente
vive a transferência, a contra-transferência, como Freud fala, porque há uma expectativa da pessoa sobre nós e de nós sobre ela. Mas a gente não tem que resolver todos os problemas. A gente tem que ouvir e ajudar as pessoas resolverem. Então, para fechar, gente, eu ouvi você falando ali no começo, estava me vindo na cabeça aqui, comemore pequenas vitórias, sabe? Cada pequena vitória, poxa, eu perdi 1 quilo, o outro fala, nossa, eu perdi 10. Meu, você perdeu 1 é uma vitória, comemore. Eu aqui em casa a gente tem que tomar até cuidado, porque a gente comemora até qualquer coisinha, é motivo para comemorar. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, comemore cada vitória. Conseguir controlar tal coisa, comemore, fale, né? Contextualize com o momento que você está ali, jantando, fazendo alguma coisa. Comemore cada vitória. Não deixa nada ser ladrão da sua alegria. Tá? O que vai contar na sua felicidade é o quanto você consegue se manter feliz nas pequenas vitórias, que a gente fica esperando a grande vitória para ser feliz e as pequenas estão passando todos os dias diante dos nossos olhos e às vezes a gente não está comemorando. Beleza, gente? Obrigado por estarem aqui. Muito obrigado à professora Natália, uma querida que coordena o PTC. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não pude estar na terça tinha mais de 50 pessoas, estava legal, animado. Mas vocês verem, né, que a gente não faz falta não, tá? As aulas de texto estão muito melhores sem mim aqui, que as meninas estão arrasando, e eu estou muito feliz por isso. Nos encontramos, então, na terça-feira, e com certeza vai ser uma aula maravilhosa, a gente vai divulgar o tema aqui no grupo e vai dar tudo certo. Obrigado, Elici, a Ana, a Cristiane, que está aqui, a Ingrid, a Raquel, a você, Cristiane Corrêa, muito obrigado. Enfim, a todos vocês aqui, tem um monte de gente aqui, em especial a Natália, que está sempre aqui. Estão vendo a Raquel ali agora? A Raquel está direto aqui, né? Está marcando um ponto. Muito obrigado, viu, Raquel? Gente, Deus abençoe vocês, o fim de semana de vocês seja aí maravilhoso, protegido, rico. Não deixa nada roubar a alegria de vocês e que haja descanso e paz mental para vocês, tá? Que vocês possam dormir, descansar, confiando que tudo vai dar certo, beleza? Faz um tchauzinho aí. Um grande abraço, gente. Fica com Deus.